Temos novidades e notícias ainda sobre contratações do Fluminense nesta terça-feira, em pleno quase início das semifinais da Copa do Mundo. Exatamente. E o que o Brasil não está. Bem, mas pelo fato do Brasil não estar, eu consigo lançar vídeo, né? Tem pelo menos uma coisa boa. É isso. Outra coisa boa também é que essa capinha aqui que eu não cheguei a usar, né? Tem lá na Golcase, mas você ainda pode continuar comprando na Golcase porque segue tendo capinhas do Fluminense. 3 cores que traduzem tradição, tem o Fluminense vai jogar, tem várias capinhas lá. Se você usar o link que tá aqui embaixo na descrição e o cupom Raiz Tricolor, você tem muito desconto. Comprou 2, levou 4. É isso, aproveita. Já dei a dica, presente de amigo oculto e presente de Natal. É isso, tá? Eu só não vou dar isso de presente de amigo oculto porque a pessoa que eu tirei já tem. Porque eu já presenteei essa pessoa algumas vezes. Mas enfim, vamos embora. Tem notícias aqui relativas a Guga, as contratações do Fluminense, na verdade, algumas informações que a gente não tinha muito, mas principalmente sobre Guga e sobre lateral esquerdo. Ainda dá pro Suaço vir, tem novidades em relação a ele. O Fluminense vai atrás de um lateral, alguns rescaldos que o pacotão impediu da gente analisar ontem. Giro de notícias. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E vamos embora enquanto você aperta o like aqui embaixo, que eu sei que você já não esqueceu, mas é sempre bom lembrar. Pra gente falar um pouquinho sobre Guga, sobre essas novidades aí dos jogadores que chegaram e etc. Acho que a principal informação veio do GE. Quer dizer, isso depois das contratações e tal. A principal informação veio do GE, que é de que meio que destinando ali... Não é destinando, é... descrevendo cada contratação. A gente começa com a primeira ali de informações mais novas que o GE trouxe. Acho que a principal delas é sobre Guga. Guga não era uma contratação planejada pelo Fluminense, não foi uma contratação pedida pelo Fluminense diretamente e tal, e sim uma oportunidade de mercado. O que reforça aquele ponto que eu falei que era um investimento bom e etc, mas assim, era lateral direito. Não fazia sentido contratar um lateral direito agora. Segundo a matéria do GE, matéria do Thiago Lima e do Gustavo Garcia, aqui, o que mudou é que a ala direita, que não era o foco da diretoria, teve em Guga uma oportunidade de mercado na visão da diretoria tricolor e por ser um jogador ainda jovem de 24 anos. Ou seja, vamos lá, tá? Sobre Guga, é de fato uma oportunidade de mercado, é um lateral jovem que estava muito desgastado no Atlético e que não viraria titular. O problema é que aqui no Fluminense ele passa muito perto disso também, assim, ele vai virar titular, ele não vai se desgastar pelo fato dele ser flamenguista, ter postado comemoração do gol do Flamengo lá em 2019 da Libertadores, tal. Assim, a princípio acho que isso não causa problemas, mas todo mundo sabe, assim, pô, o primeiro erro dele no campo, etc., o torcedor na hora de xingar o Guga vai ser xingamento, vírgula, seu flamenguista de merda, seu flamenguista, vai ser isso, assim. Então tem um ponto ali. O que eu torço é que o Guga é menos provável de errar. É um bom lateral. E é jovem. O Fluminense poderia ter esperado até o meio do ano. Eu acho engraçado que algumas críticas só valem pro Fluminense, não valem para outros clubes. Por exemplo, tá? O Fluminense poderia ter esperado até o meio do ano para pegar ele de graça. Não. O Fluminense poderia ter esperado até o meio do ano para disputar com outros 1000 times que teriam interesse nele, porque ele estaria solto, e você vai ver já como isso acontece, porque ele estaria para assinar um pré-contrato para o ano que vem. Isso poderia ter acontecido, o Fluminense disputaria com vários outros times. Pagando o Atlético Mineiro agora, só o Fluminense contratou. O valor é alto, mas é uma aposta que faz sentido. O Guga se torna o maior investimento da gestão Mário Bittencourt ao Fluminense pagar 1,5 milhão de euros por 50% do seu direito econômico. Isso dá ali um valor de quase 20 milhões de reais. E claro, esse investimento, você pode lembrar na hora do Cris Silva, né, que era isso por 100%, né, 1.400.000 euros por 100%, mas vamos combinar que o Guga faz muito mais sentido um investimento desse. Pode dar errado, pode ser até pior do que o Cris Silva, mas faz mais sentido esse investimento do que no Cris Silva, né? O Guga faz mais sentido do que o Cris Silva. Então assim, a ala direita foi uma oportunidade de mercado. Isso eleva o nosso degrau? Cara, eleva. A gente vai ter agora uma bucha ali com o Calegari.
Calegari fica no elenco, o Internacional tem interesse e tal, acho difícil o Fluminense liberar, até porque Calegari tem um bom valor de venda. Bom valor aqui eu digo 3 milhões, isso dá pra arrumar 3 milhões de euros em Calegari. Isso é um fato, acho, 2, 3 milhões de euros dá. E aqui no mercado interno isso não vai acontecer. Então assim, nesse momento, talvez a expectativa de Fernando Diniz seja, cara, vamos ficar com o Calegari, vamos testá-lo na volância, até porque ele pouco jogou na lateral direita na última temporada também. Ele jogou muito na última temporada, mas pouco após a chegada de Fernando Diniz, né? Ele foi o lateral titular do Campeonato Carioca, principalmente da reta final. E, de repente, testá-lo. Assim, eu costumo falar por várias vezes. Não dá pra afirmar que Calegari é volante. Não. Caio Henrique é volante? Não, ele é lateral, não é? Pois então, ele tá jogando de lateral de 2019 pra cá só. Calegari joga de lateral direito desde 2018, pelo menos, ele só atuou assim. Acho que foi 18, exatamente. Em 2018, base, sub-17, ele era lateral direito. Então, assim, ele já tem ali uma ou outra atuação como volante, tem, mas ele teria que ser testado como volante agora. No profissional, por exemplo, ele tem 99,999% de vezes ele atuou como lateral. Então, acho que pode ser uma ponta, até porque, quando a gente falava lá atrás do número de contratações, é o outro ponto que a gente vai entrar aqui agora, quando a gente falava disso, a gente falava, o Mário Bittencourt falou, né, que seriam 3 ou 4 reforços. Vamos fechar em 4 aqui, que o número foi maior. 4 reforços do Fluminense, a gente pensava, tá bom, é um lateral esquerdo, é um lateral esquerdo porque não tem, é um volante para substituir Nonato e também suprir ali as saídas, né, de Wellington também, que foi outro jogador que saiu. A gente pode achar ruim, mas internamente no clube foi um jogador que saiu. E um ponta, que era para suprir ainda a saída de Luiz Henrique e Matheus Martins, né? Então era um jogador. Bem, e aí uma outra contratação. Se a gente for ver, essa outra contratação pode ter vindo tanto para o meio com Lima, quanto para a zaga com o Vitor Mendes. Então tem essa outra contratação. Tem a contratação de um lateral esquerdo, que é o assunto que a gente vai falar já já. E tem a contratação do atacante de lado de campo, que é Keno. Ficou faltando o segundo volante, que tem uma vaga aí, entre aspas, já ocupada por esse meio-campista ou pelo zagueiro, por essas duas questões. Então, assim, o Fluminense já fez 4 contratações e teria ainda, na teoria, 2 posições para ir para trás. Só que, Germancano, 2 posições para ir para trás, com a contratação a mais do lateral direito Guga, pode ser que esteja suprida a contratação do volante, até porque, além do Calegari que eu já citei, outro que subiu também foi o Alexander, que por mais que possa ser improvisado como lateral esquerdo, esse sim fez todo o ciclo da base, subiu profissional como volante, tem 1, 2 jogos só como lateral esquerdo. Então, pode ser que essa contratação de volante não aconteça, porque o Fluminense viu oportunidade de mercado no lateral direito e foi buscar a posição como meia e zagueiro. Aí a gente vai pro lateral esquerdo. Abriu mão? Não. Segundo a matéria do Noel, aqui do GE.globo, Fluminense ainda vai atrás, é a única posição que falta para ir atrás do lateral esquerdo. E a ideia era que o Fluminense tivesse encerrado o seu mercado de contratações nesta segunda-feira, anunciando, entre aspas, né, vazando ali a informação, mas concretizando a negociação do Gabriel Suaço também. Só que o Gabriel Suaço não aceitou a proposta do Fluminense e voltou a estaca zero em relação ao lateral esquerdo. Então vai atrás ainda de um lateral esquerdo. Na matéria até fala do Felipe Jonathan, que o Santos não teve interesse de liberar. Fala do Reinaldo, que acertou com o Grêmio. Então, assim, teve algumas tentativas já por lateral. Não é um mercado simples, né? E aí a gente vai para uma outra informação, que é uma informação do Dale Albo, que é o portal de notícias do Colo-Colo lá do Chile, onde o Alan Silberman, que é o empresário, representante, não vou usar o termo de empresário, representante do lateral esquerdo Gabriel Suaço, da seleção chilena. A seleção chilena é uma forçada de barra, né? Do Colo-Colo. Tem poucos jogos ainda pela seleção, mas enfim. O Gabriel Suaço, chileno, que recusou a proposta do Fluminense, e ele falou o seguinte, vamos analisar aqui. Muitos clubes demonstraram interesse no Suaço. Eu diria, pelo menos, 20 a 25 clubes manifestaram interesse no jogador. A maioria da Europa. Se a gente parar por aqui, já é uma coisa estranha. Tipo assim, 20 a 25 clubes demonstraram interesse e ele não fechou com nenhum. A primeira pergunta que você vai se fazer é, por quê? Se 20 a 25 clubes manifestaram interesse, a maioria é da Europa, ele quer ir para a Europa e nenhum fechou, por quê?
Aí na frase seguinte ele começa a deixar um pouquinho mais claro. Buscamos um clube sério, com um projeto esportivo importante. Não em Luxemburgo, Andorra, nem São Marino. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, provavelmente 793 clubes do mundo demonstraram interesse em Cristiano Ronaldo. Só que ele não quer jogar no Friburguense. O Friburguense pode demonstrar interesse, só que ele não quer jogar lá. Então assim, o Gabriel Suasso, 20 a 25 clubes demonstraram interesse. Tá, ué. Mas desses 20 a 25, sei lá, os que estão na Europa são piores do que o que ele tá no Chile. Então, né, quem demonstrou interesse dele na Europa? Luxemburgo, Andorra, San Marino. E aí ele continua. A situação do Gabriel é que termina o contrato dele no Colo-Colo e o seu objetivo, o desejo dele, é jogar na Europa, que é o sonho do jogador. Mas até agora não há nada de concreto e sim muito interesse. Imagino que a Copa do Mundo tenha desacelerado as coisas e esperamos por uma oferta interessante. Isso foi o que disse o empresário do Gabriel Suasso. Ou seja, no final das contas, ele recebeu muitas ofertas que ele não gostou. E ele está à espera da oferta que ele irá gostar. A realidade talvez já bata a porta do Gabriel Suasso. De que se não chegou nada até agora, talvez realmente não chegue. Até porque, vamos lá, né? A gente está falando de um jogo mental também aqui. Um jogo de informação, negociação, um jogo de negociação. Todo mundo que já fez curso, já fez aula, já estudou sobre negociação, sabe que esse movimento atual do Gabriel Suasso, o fato dele ter recusado as propostas, e até essa fala mesmo do treinador, do representante dele, ela cumpre um objetivo, que vai afastar, essa contraproposta dele do Fluminense, vai afastar todos os clubes que façam propostas que estão bem abaixo do que ele deseja para a carreira dele. Qual que é o problema? Isso faz com que os projetos esportivos que querem de fato o Gabriel Suasso venham oferecendo um valor bem menor. E aí? Porque, ninguém... Meu amigo, você tá aí, há um mês no mercado falando que você vai sair. Na verdade, é até há mais tempo, né? Mas aqui no Fluminense ele se tornou pauta há, sei lá, 15, 20 dias. E até agora não há niente, como diria o Fabrizio lá no Titanic. Então, assim, não teve nada. Então, meu amigo, você tá esperando uma proposta perfeita. Essa proposta perfeita, ela pode vir com 20% a menos, porque você não teve nada até agora. Então, assim, cabe ao Fluminense o que nesse momento? Se adiantar numa possível rastreio de outros laterais esquerdos, iniciar negociações, não se apressar, se adiantar é diferente de se apressar, ter outras negociações, mas aqui, rabinho de olho aqui, o famoso soslaio, aqui no Gabriel Suasso, na movimentação e tal. Manter o contato, boa relação, olhando, imprensa chilena, não chega nada, não chega nada. Passou, sei lá, dia 20 de dezembro, ali, dia 17, 18, 19, acabou a Copa, né? A Copa acaba dia 18. Chega ali dia 18 e manda um outro WhatsApp ali. Olá, amigo! Alguma proposta? Alguma propuesta? Manda alguma proposta, chegou alguma coisa? Não, que chato e tal. Então, aquela nossa oferta tá de pé e tal. Porque, obviamente, que no meio do futebol você não pode ficar de birrinha, né? Enfim, cabe ao Fluminense essa postura, eu espero que tenha, obviamente, já iniciando um processo de interesse por outros jogadores e tal, pra poder também não ficar de bucha no mercado, esperando. E ele fechou com outro time, porque ele quis. Enfim, não funciona. Tamo junto, até a próxima. Um abraço pra quem é de Andorra, de San Marino e de Luxemburgo. Abaixo. Chafado.